A cidade estava meio monótona, quando uma atração bem diferente do convencional chegou. Estava em meu quarto, quando ouvi o carro de som passar, anunciando a mais nova atração. Uma casa de cera que iria inaugurar em 2 dias no centro da cidade. Agora entendi o que era a construção que já estava ali há meses. Peguei meu celular e liguei para a Duda, minha colega de escola, para saber se ela já sabia disso. Ouvi o carro agora há pouco e fiquei bastante entusiasmada, disse ela assim que perguntei. No dia seguinte, era o assunto em pauta na escola. Todos estavam falando da tão famosa casa de cera que seria inaugurada em alguns dias, algo realmente diferente e que seria novo em uma cidade tão pequena. Moramos em uma cidade um pouco longe da capital, e aqui não temos tantos atrativos. Não há circos nem parques de diversões. A única coisa que ainda temos é o cinema, que por sinal sempre estava trazendo ótimos filmes, mas havia somente isso mesmo. Uma vez ou outra, o Parque Miragem vinha, mas somente no final do ano. Assim que chegava em janeiro, ele ia embora. A casa de cera, entretanto, seria fixa e ótima para a economia da cidade. Todos estavam empolgados para a inauguração. Não se falava de outra coisa na cidade. Ninguém aqui tinha visto uma casa de cera antes, apenas em filmes ou documentários. Faltando um dia para a inauguração, algumas pessoas saíram com os panfletos do anúncio para espalhar pela cidade e por bairros próximos. O dono queria que fosse uma mega inauguração, e ele iria conseguir com toda aquela estrutura. Foi muito dinheiro investido, e isso era notável. Então, poderíamos esperar algo realmente surpreendente. O dia tão esperado da inauguração chegou, e havia muitas pessoas no local. Duda estava comigo, pois havíamos combinado de vir juntos. Havia muitos policiais, executivos, pessoas de alta patente, prefeitos, todos vindo de longe para prestigiar a inauguração da Casa de Cera de Granville. Foi a primeira vez que nossa cidade ficou bastante movimentada. Muitas pessoas de outras cidades e até fora do estado vieram. Para falar a verdade, já estava começando a estranhar tudo aquilo. Era reconhecimento demais, mas poderia ser impressão apenas. Havia um telão enorme logo na entrada, que estava fazendo a contagem regressiva para a inauguração. E assim que os números chegaram a 0, uma tela preta tomou conta e uma voz foi emitida dizendo: "Antes de entrarem, leiam as regras que serão apresentadas agora e que estão no folheto logo na entrada. Prestem bastante atenção, pois elas serão bastante importantes para o funcionamento da casa de cera. Assim que forem apresentadas, as portas serão abertas. Boa leitura." E foi isso, a parte bizarra e estranha da inauguração. O que poderia ter nessas regras? A tela mudou e algumas regras apareceram lá. Todos estavam com os folhetos e começaram a ler, que assim dizia: Regra número 1. Procure não olhar por muito tempo nos olhos dos bonecos. A maioria deles vem do exterior e possuem histórias sombrias de pessoas que perderam a vida apenas por olhá-los por um longo período de tempo. Pode parecer besteira, mas é melhor não arriscar. Regra número 2. Nossa casa de cera possui um grande acervo de bonecos, incluindo astros de cinema, estrelas de rock, astronautas famosos, dentre outros. O boneco do Hitler não consta em nossa exposição por motivos, digamos, acidentais. Se caso o vê-lo por entre os bonecos de cera, nos comunique imediatamente, que tomaremos as providências necessárias. E não se preocupe, iremos proteger você. Regra número 3. Não ande sozinho na Sala Encantada. Ela contém bonecos e réplicas de monstros do folclore, seres mitológicos, mágicos, dentre outros. Esses bonecos não gostam de ser incomodados. Regra número 4. Criamos uma sala especial para aqueles amantes do terror, a Dark Room. Ela contém um acervo gigantesco com os personagens famosos de creepypastas, filmes de terror e lendas urbanas como Chorona, Bloody Mary, dentre outros. Somente não fique por muito tempo lá dentro.
ela pode fazê-lo enlouquecer em segundos. Regra número 5. No interior da casa de cera, você poderá ficar assustado com todos os bonecos por serem bastante realistas. Mas não se preocupe, é apenas cera e alguns moldes que usamos como base para que o resultado seja esse. Regra número 6. Alucinações e paranoia são alguns sintomas da insanidade, algo que atinge milhares de pessoas por todo o mundo todo ano. Se ver alguns dos bonecos olhando fixamente para você, mexendo seus braços, piscando ou até mesmo se aproximando, lembre-se desses sintomas. Talvez você já esteja louco. Regra número 7. Se ao sair você se sentir vigiado, perseguido e talvez até não estando sozinho, vá até a polícia e os comunique sobre. Acredite, os bonecos não irão perseguir você, mas fique atento e tranque bem sua casa à noite. Nunca se sabe até onde vai a mente sádica de um escultor de bonecos de cera. Regra número 8. Tente não se importar com os sussurros que ecoam por todo lugar. É apenas o vento passando por dentre os vãos das portas e janelas. Terminei de ler as regras. Olhei para Duda com um olhar um pouco incrédulo com tudo aquilo e preferi não continuar. Desculpa, Duda, mas não gostei muito dessa loucura toda. Eu vou voltar, depois eu venho te buscar, eu disse a ela, pegando a chave do carro. Ela tentou me convencer em ficar, mas pressenti algo ruim e não queria arriscar. Posso aparentar estar assustado, e sei que iriam me zoar no colégio por dias, mas segui minha intuição. Entrei no carro e fui em direção à minha casa assistir um pouco de TV e tentar esquecer aquilo tudo. Talvez volte outro dia e entre. Sei que essas regras toscas são apenas para atrair mais pessoas. Assim que cheguei, coloquei a chave em cima da mesa e fui para a cozinha tomar um copo de suco. Mas minhas pernas paralisaram e não conseguia mexê-las. Olhei para meu corpo e ele foi ficando totalmente coberto. Minhas pernas, tudo estava se tornando cera. O papel que continha as regras caiu da minha mão. Olhei para baixo com dificuldade, mas consegui ler. Saí depressa demais e não vi. Havia uma última regra que dizia: Regra número 9. E por último, não volte para casa antes de entrar na exposição, ou você poderá fazer parte da nossa coleção. Até a próxima. Obrigado.